Olá pessoal, vamos falar agora dos sistemas de equações. A gente tem que ter uma noção aí do que vem a ser sistema de equação. Por definição, um sistema de equação é um conjunto, pessoal, formado por quê? Por uma certa quantidade de equações e uma certa quantidade de incógnitas. Então, para eu ter sistema de equação, eu tenho que ter equação, uma certa quantidade de equações e uma certa quantidade de incógnitas. Exemplo, 2x mais 5y menos z igual a 3, x mais y menos z igual a 2. Eu tenho aqui um sistema de equações que possui quantas equações? Duas, ó. 2x mais 5y menos z igual a 3 é uma equação, x mais y menos z igual a 2 é outra equação. Esse sistema tem duas equações e três incógnitas. Quem são as incógnitas? X, y e z. Um outro exemplo número 2. X mais 5y igual a 7, 2x menos y igual a 1. Esse sistema, ele possui duas incógnitas, x e y, e duas equações, tá, gente? A gente vai focar no trabalho, ó, com duas equações e duas incógnitas, tá, gente? Então, o nosso objetivo aqui, nessa aula de hoje, vai ser tentar solucionar sistemas que possuem duas equações e duas incógnitas. E para isso, pessoal, nós vamos estudar dois métodos, o método da adição e o método da substituição. A maior dor de cabeça é, professor, qual é o método mais eficiente? E a resposta para essa pergunta é, vai depender de como o sistema está arrumado. Pessoal, nesse caso aqui, ó, nesse primeiro exemplo, que eu intitulei lá, já que a gente vai resolver pelo método da adição, eu vou resolver ele pelo método da adição, gente, que como o próprio nome já diz, consiste em nós somarmos as duas equações. Eu observei que é mais vantajoso para mim somar, sabe por quê, pessoal? Porque eu tenho aqui termos simétricos, ó, o meu y, eu tenho mais 3y e menos 3y, são termos simétricos, ou seja, termos iguais com sinais contrários. A soma de dois números simétricos vai dar sempre zero, então a gente vai ter vantagem aqui quando a gente soma essas duas equações, exatamente, pessoal, porque eu vou eliminar já uma incógnita. E aí eu vou ficar com uma equação e uma incógnita. Então, olha só, vou somar as duas equações, x mais 5x, 6x, mais 3y menos 3y, 0. Isso aqui é igual a 5 mais 1, 6. Olha o que é que nós encontramos. 6x igual a 6, x igual a 6 dividido por 6, x é igual a... Já encontrei o valor de x. Agora a pergunta que não quer calar, e como é que eu vou fazer para descobrir, professor, o valor de y? Para eu descobrir o valor de y, gente, eu vou substituir em uma das duas, qualquer uma das duas equações, x pelo valor que eu encontrei e determinar o valor de y, que é da outra incógnita. Vou pegar essa equação de cima, tá? Nessa equação, x mais 3y igual a 5, x sendo 1 vai ficar 1 mais 3y igual a 5. 3y é igual a 5, passa esse 1 para lá, menos 1. 3y é igual a 4, y é igual a 4 terços. Então, a solução do meu sistema é exatamente o par 1 e 4 terços. Ok, gente? Vamos apagar o quadro e vamos pensar agora no método da substituição. Bom, pessoal, vamos agora ver como é que a gente vai identificar que é mais vantagem a gente resolver pelo método da substituição. Observe esse sistema aqui, pessoal. Ó, eu tenho aqui x sobre y igual a 1/4 e 2x mais y igual a 6. Nesse caso aqui, a gente poderia tentar resolver pelo método da adição? Sim, a gente poderia sim. De que forma, professor? A gente poderia preparar, como de fato a gente vai ter que mexer nessa equação de cima, a gente podia preparar a equação de cima para a gente deixar ela bonitinha, com os simétricos, para a gente resolver pelo método da adição. Mas eu queria que você observasse que, como aqui é uma proporção, né, uma igualdade entre duas razões, quando eu multiplico cruzado, olha o que é que eu encontro. Y vezes 1 é y, x vezes 4, 4x. Então eu sei, gente, que y é igual a 4x.
y é igual a 4x e 2x mais y é igual a 6. Eu já sei quem é y em função de x. Eu sei que y é igual a 4x. Aí eu vou aplicar um método que consiste em, na equação de baixo, tirar o y e colocar o valor dele em função de x. Esse método é chamado de método da substituição. Então, só recapitulando. O que é que consiste o método da substituição? Consiste em nós isolarmos uma variável em função da outra variável, como a gente fez aqui, ó. Isolamos o y em função de x, y é igual a 4x, e vamos substituir na outra equação, tá, gente? Nós vamos substituir na outra equação o valor de y pela sua função de x, vamos chamar assim, ok? Então, 2x mais y. Mas quem é y? 4x é igual a 6. Então vai ficar 6x igual a 6. X igual a 6 sobre 6. X é igual a... já encontrei o valor de x. E para encontrar o valor de y, o que é que eu faço? Para eu encontrar o valor de y, eu vou na minha equação de cima preparada, ó, y é igual a 4x, e substituo x por quem? Por 1. Então, y é igual a 4 vezes 1, y é igual a 4. A minha solução é 1 e 4. Ok, gente? Bom, como eu tinha falado para vocês, professor, toda equação, dá para a gente dar uma preparada nela, deixar ela bem bonitinha para a gente resolver pelo método da adição? Dá, gente. Só que o que é que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar o que é que vai dar mais trabalho. A gente tem que aplicar o método que vai dar menos trabalho. Então, nesse caso aqui, deu menos trabalho resolver pelo método da substituição. Mas observe esse exemplo aqui que eu tenho 5x mais y igual a 12, 7x menos 3y igual a 8. Eu poderia resolver esse sistema tanto pelo método da substituição, e aí você deve se perguntar, professor, como assim a gente pode resolver esse sistema pelo método da substituição? Eu posso isolar o y, y é igual a 12 menos 5x. Passei esse 5x que está positivo, para lá para o segundo membro ficou menos 5x. E poderia substituir onde foi y aqui por 12 menos 5x. Ok? Poderia fazer isso. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou ensinar vocês agora a preparar o sistema para resolver ele pelo método da adição. Existe uma propriedade matemática que diz: se eu tenho uma igualdade entre duas sentenças matemáticas, se o que eu faço no primeiro membro na sentença eu faço no segundo membro, essa igualdade não vai se alterar. E aí eu estou observando, pessoal, que eu tenho aqui mais y, tá vendo aqui mais y, e aqui eu tenho menos 3y. Para esse termo ficar simétrico a esse aqui, poderia aparecer, teria que aparecer um 3, né, gente? Como teria que aparecer um 3, eu vou utilizar o seguinte artifício. Vou me fazer valer dessa propriedade matemática e vou multiplicar essa primeira equação por 3. Quando eu multiplico essa primeira equação por 3, tem que multiplicar toda, tá, gente? Para a igualdade não se alterar. Então vai ficar 15x mais 3y igual a 36. É ou não é? 5x vezes 3, 15x, y vezes 3, 3y, e 12 vezes 3, 36. E aqui eu tenho 7x menos 3y igual a 8. Olha o simétrico aparecendo. Então, preparei. Vou resolver agora pelo método da adição. 15x com 7x, 22x. Mais 3y menos 3y, posso simplificar. 36 mais 8, 44. X é igual a 44 dividido por 22. X é igual a 2. Já achei o valor de x. Professor, e o valor de y? O valor de y, você pode pegar qualquer uma dessas equações para achar, substituindo o x. Eu vou pegar essa primeira aqui, tá, gente? Vou pegar 5x mais y igual a 12. Mais x é 2. Então vai ficar 5 vezes 2 mais y igual a 12. Y é igual a 12 menos quanto? 5 vezes 2? 10. Y é igual a 2. Ok, pessoal? Eu vou apagar o quadro e a gente vai resolver um problema que é modelado, que a gente consegue modelar a solução dele por sistema de equação, ok? Bom, pessoal,
para a gente finalizar esse vídeo, vamos resolver o nosso módulo, página 74, exercício 17, exercício de aprendizagem número 17. É uma questão da PUC Rio Grande do Sul 2017. Fala assim: um pagamento de R$ 280 foi feito usando-se apenas notas de R$ 20 e de R$ 5. Sabendo que foram utilizadas 20 notas ao todo, o número de notas de R$ 20 utilizadas para fazer o pagamento é um número, aí tá lá, letra A, um número ímpar, letra B, um número primo, letra C, um número múltiplo de 7, letra D, um número múltiplo de 5 e letra E, um número múltiplo de 4. Então, gente, para a gente começar esse vídeo, eu vou chamar de X, X, quantidade de notas de R$ 20. E Y, quantidade de notas de R$ 5. Então, a primeira coisa que o problema falou é que o valor da compra foi R$ 280. Então, eu posso dizer que a quantidade de notas de 20 vezes 20 mais a quantidade de notas de 5 vezes 5, isso aqui vai dar R$ 280. Não é isso, pessoal? Né? Para eu saber um total geral tendo notas de 25, eu vou pegar e vou somar a quantidade de notas de 20 com a quantidade de notas de 5. E isso, no nosso caso, vai ter que dar R$ 280. E o problema falou que o total geral de notas utilizadas foram 20 notas. Então, eu sei que X mais Y é igual a 20. Eu quero que você se lembre que eu quero saber o número de notas de R$ 20. Então, eu quero descobrir o valor de X. Tá, pessoal? Novamente, eu vou preparar esse sistema para a gente resolver pelo método da adição. Sabe de que forma? Vou multiplicar essa equação de baixo, por menos 20. Ou melhor dizendo, perdão, pessoal, a gente não quer descobrir, não é o valor de X? Então, não é interessante para a gente eliminar o X, é interessante para a gente eliminar o Y. Então, eu vou multiplicar essa equação de baixo por menos 5, ok? Então, vai ficar assim, gente, 20x mais 5y é igual a 280, menos 5x, menos 5y é igual a menos 100. Mais 5y menos 5y, os simétricos aqui. Vamos fazer a conta, 20x menos 5x, 15x, já cortei os simétricos, 280 menos 100, isso aqui vai dar 180. Então, x, que é o que eu quero saber, aqui eu não vou precisar descobrir o valor de y, tá, gente? X é 180 dividido por 15, se não me falha a memória, 180 dividido por 15, 180 é 150 mais 30, né, gente? Ou seja, 150 mais 2 vezes 30. Ou seja, eu vou precisar 12 15 para chegar no 180. Isso aqui vai dar 12. E aí, gente, esse 12, vamos lá? Esse 12 é um número ímpar? Não. É um número primo? Também não. É múltiplo de 7? Não. É múltiplo de 5? Muito menos. Então, ele é múltiplo de 4. É de fato, né? Porque 12 dividido por 4 dá 3. Resposta certa, a letra E. Galerinha, que Jesus abençoe poderosamente vocês.